nosso programa um casal de agentes da Pastoral da Sobriedade, que é o José Carlos e a Sandra Maria. Tudo bem? Tudo bem. É uma alegria tê-los aqui. Né? Tudo bem, José Carlos? Você está feliz por estar aqui? Oh, com certeza. Agradeço muito pelo convite. A felicidade nossa é maior ainda, né? E você, Sandra, veio acompanhando o José Carlos. Sim. Assim como você acompanha o José Carlos também na Pastoral da Sobriedade, na caminhada dele. Né? Então vamos começar a falar um pouquinho da sua história, começando pelo José Carlos. Né? Você que teve uma história de dependência química, fala um pouquinho disso, como é que você começou essa tua vida, né, nas drogas. Bom, o meu primeiro contato não foi realmente com a química, né, com outro tipo de droga, mas sim com o próprio álcool, né? Então, eu me lembro que, muito pequeno ainda, quando lá na época de festa junina, minha mãe costumava fazer lá os licor de genipapo, esse negócio todo, e eu ficava curioso o que era aquilo, né? E teve um dia que ela simplesmente fez a calda e pôs só a pinga e deixou esfriar para depois temperar. E eu fui lá e bebi, né? E acabei que foi meu primeiro porre. E gostou? Gostei, né? Mas com o passar do tempo, acho que comecei mesmo assim com uns 14, 15 anos, né? De leve, né? Como sempre, a gente chega a estar tomando vinho, champanhe, sempre é uma coisa para descontrair um pouco, né? E ao longo do tempo a coisa vai ficando tão séria, né? Que a gente não percebe quando está a dependência, não percebe que está se afundando cada vez mais, que está aumentando a dose e o efeito não é mais o mesmo, o prazer não é mais o mesmo, né? E eu fui, né? Assim como qualquer um que entra nessa roubada que eu costumo dizer, né? Entra sem saber como é que vai ser o fim, né? Então entrei, fiz, para mim foi um casamento infeliz, né? Foi uma experiência ruim que fiz na minha vida, porque através do álcool eu descobri outros tipos de drogas também, né? Não só o álcool, mas também como a maconha, já existia naquela época, mas de acesso muito difícil pra gente que tinha um certo medo, né? Aí depois vem a cocaína, vem o crack, né? Graças a Deus nunca injetei, mas o resto das drogas eu usei todas. Ela sintética, enfim, né? Trafiquei também, né? Isso tudo eu fazia mais longe da minha família, né? Porque eu não queria envolver eles nisso, porque eram pessoas digamos assim, que de boa índole, da igreja, e eu não queria envergonhar minha família. Então eu preferia seguir minha caminhada, mas deixando eles de canto disso aí. Mas ao longo do tempo, eu não percebia que eu estava também colocando a vida deles em risco, né? E tive aí vários livramentos de morte, né? Tive várias situações difíceis aí ao longo do tempo que eu fiquei no uso, né? No tráfico, e consegui acumular aí dentro de um ano cerca de muitos inimigos, né? Envolvendo aí pessoas da justiça, envolvendo aí pessoas que caminhavam comigo, e eu tive que fazer uma mudança, né? Tive que optar por alguma coisa, ou eu mudava ou alguém mudava comigo. Então eu precisei apanhar muito da vida, né? Para chegar e falar assim, não, realmente eu preciso de ajuda. Foi onde me abriram a porta em Presidente Prudente, né? Isso lá no começo de 2005, e eu, né, fui para lá, passei para a casa de recuperação, fiquei lá 9 meses, né, onde a primeira visita era com 6 meses, então fiquei 9 meses lá, e quando saí tive a graça da pessoa chegar e falar assim, ó, você quer trabalhar na casa? Só que eu falei assim, rapaz, para mim não vai dar certo, porque lidar com doido não é comigo não, né? Mas aí acabei aceitando, e agradeço muito também a Deus por ter colocado aquela pessoa na minha vida, e fiquei nessa casa, onde trabalhei um período, né? Trabalhei 9 anos em casa de recuperação, e a gente faz um trabalho hoje, né, através da pastoral, mas que é um trabalho de formiguinha, né? Que é trabalho que a gente faz assim, que trabalho nos ambulatórios, na casa de recuperação, é um trabalho de formiguinha. E nessa casa que você foi, qual é o nome da comunidade, você lembra ou não? Antigamente tinha um nome que era a Prev, né? Era conhecida como a Prev. Depois, por dificuldades aí financeiras, mudou-se de razão, né? Razão social. Então hoje se encontra como quem toma conta dela é o Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, né? Que é os freios que assumiram, os franciscanos, e que está lá hoje com o nome da Nossa Senhora do Carmo. Que maravilha. Quer dizer, esse período que primeiro você tomou a decisão
até por medo da tua situação de sair da onde você morava na região da Grande São Paulo, que cidade que era? Morei no Butantã e Diadema. Diadema, né? Aí foi para Presidente Prudente, se internou, ficou um período, obteve a recuperação e recebeu um convite para trabalhar. Você ficou 9 anos trabalhando na comunidade. 9 anos, quase 9 para 10 anos. E aí foi na comunidade que você conheceu a Sandra Maria? Como é que foi isso? Então, a Sandra, ela ia trabalhar de voluntária lá, né? Então, assim, ela ia lá, tinha os eventos que a gente fazia, a festa da pamonha, enfim, um monte de eventos que é criado para levantar fundos, que é uma instituição filantrópica, né? Não tinha fins, né? Então, Francisco, né? Aliás, ele também participa da Pastoral de Sobriedade, né, do Irineu? Dos patriarcas nossos. De formação. Mas olha, eu vou pedir um pouquinho para você, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, e você que está nos assistindo, está ouvindo um pouco a história, o depoimento de vida, né, do Zé Carlos, que a gente da Pastoral lá de Presidente Prudente. E ele dizia que na comunidade onde ele se internou para tratar da sua dependência, né, depois que foi convidado a trabalhar, ele conheceu a Sandra Maria, que era voluntária naquela obra, né? Fala um pouquinho o que você fazia como voluntária e como é que foi esse encontro com o Zé Carlos lá dentro. Esse encontro foi assim, porque eu sempre tive essa necessidade de ajudar as pessoas. Então, quando eu ingressei para a comunidade lá na igreja, eu conheci a PREV, foi logo quando inaugurou, e eu comecei a participar de todas as coisas que vinham em torno da PREV, tinha acampamento, né, e tudo, e eu participava. Eu vinha de uma separação com o marido alcoólatra, né, e então eu estava separada, já fazia 9 anos que eu estava separada, tinha 2 filhos, mas eu trabalhava em prol de ajudar essas pessoas, né, que viviam ali, internados e tudo, porque eu sempre gostei disso. E eu conheci um rapaz que tinha saído da internação, que não tinha família, e eu ajudava ele, assim, lavando roupa para ele, fazendo comida, né? E ele adquiriu uma doença por conta da dependência dele, ele se recuperou, mas ele ficou doente. Então, nesse tratamento, eles se conheciam e através dele eu conheci ele. Né? Ele faleceu, rapaz, a gente começou a namorar e assim, eu sempre fui uma pessoa, né, de rezar, de pedir muito a Deus, então eu pedia muito para Nossa Senhora que se um dia eu tivesse ainda, se Deus ainda quisesse me dar alguém na minha vida, que fosse um José. Eu falava assim, que me deu um José para me formar família, uma família boa, né, sagrada. E o Senhor põe um José na minha vida. Ele colocou o José. Olha só. José, assim. Olha que coisa linda do Irineu. Sem querer fazer assim uma analogia, mas fazendo. Primeiro que a Maria, é Sandra Maria, né? E ela se colocou a serviço. Como é bom ver pessoas que de repente se preocupam e cuidavam de uma pessoa que se tornou doente depois da dependência, né? Esse desejo de servir como Maria. E que pediu um José para a sua vida. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, né? Porque ele atende. Agora, no sentido que a graça de Deus não demora muito para chegar até nós, né? Demorou muito para conhecer o José, né? 9 anos. 9 anos. Que estão juntos. Não, faz 8 anos que eu estou com ele, mas fiquei 9 anos sem ninguém para poder conhecer ele. Conhecer ele. Aí conheceu o José, e o José conheceu a Sandra Maria, aí criou ali aquela química, e vocês começaram a namorar. E a Pastoral da Sobriedade, né? Como é que foi isso para vocês? E como é que é hoje para vocês? A Pastoral, ela entrou assim, quando eu estava internado, então tinha um grupo de autoajuda que ia lá, né? Que era pastoral, assim como outros grupos também que vai de apoio. E ia ter o curso para agentes, né? Quando eu saí na minha primeira visita familiar, que seria com 6 meses, eu fui lá no grupo e tal. E a pessoa me fez um convite, falou assim, ó, se você quiser vai surgir, né, o curso de agente tal, da pastoral e tal. Tanto, vai ser no dia tanto, tá? Eu falei, já estou fora, né? Já estou fora da casa, então eu posso fazer. E aí eu fiz, né? E entrei, né? Gostei, fui bem acolhido, né? Porque
eu só consigo retornar em um lugar se eu for bem recebido. Então a acolhida foi muito, sabe, foi prazerosa, eu gostei da mensagem que foi passada através das pessoas que estavam lá, dos agentes, em relação à pastoral, que é o programa de vida nova. E eu passei a identificar uma coisa, né, que a gente confunde muito, que sobriedade seria só estar em abstinência de alguma substância, mas vai muito além disso tudo. E aí eu fui, né, me policiando e me vendo que realmente eu precisava não só me manter longe do álcool e das drogas, de outro tipo de droga como uma substância, mas sim fazer uma limpeza externa, né, que seria olhar para dentro de mim e começar a mudar pensamentos, comportamentos, enfim, né, que são as coisas que me levavam a fazer o uso e cometer erros. Que maravilha. Agora, Aguinaldo, você pôde sentir, né, assim, os efeitos dessa proposta do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, que vai além de simplesmente buscar abstinência, né? Mas, ô Irineu, nessa trajetória aí, ele acaba dando mais um testemunho, né, de como a Pastoral da Sobriedade ajuda as pessoas a viverem em plenitude, né, a sobriedade. Quer dizer, a sobriedade é mais do que simplesmente deixar de beber e usar droga, né? Jesus veio trazer vida plena. E a vida plena não é só deixar de beber, é ter uma vida assim com sentido, uma vida feliz, uma vida entrosada na família, serviçal, uma família assim que é uma festa de igreja doméstica. Então, é por isso que a gente insiste muito em confundar as razões de que um grupo de autoajuda, se tiver Jesus Cristo no meio, tem muito mais vantagens e muito mais possibilidades de chegar a um bom termo. Porque não, faz 9 meses que eu não bebo, mas e o resto? Também não faço. Você não veio aqui só para não beber, você veio para servir. A glória de Deus é que a gente tem uma vida. Já Santo Irineu dizia isso no século II, que a glória de Deus é a vida que a gente leva. Ou seja, a minha vida tem sentido e eu nasci para dar continuidade a esse fogo que Jesus veio trazer, que é o amor, né? Então, a capacidade que a gente adquire de amar as pessoas, começando pelas que estão mais dificilmente no poço, né? Eu vim salvar quem está perdido. E essa participação da religião no meio do grupo de autoajuda não é secundário. Então a gente percebe que onde entra Jesus Cristo, existe a transformação mais fácil e mais perseverante, né? Porque com certeza aconteceu com vocês ao entrarem e a conhecerem a Pastoral da Sobriedade, né? Que bom, que maravilha, né? Então agora com essas reflexões do Irineu, nós vamos fazer uma pequena pausa, um intervalo, e você que está aí, fique para a gente continuar a ouvir um pouco o final desse testemunho de participação do Zé Carlos e Sandra Maria, casal de agentes da Pastoral da Sobriedade de Presidente Prudente. O Zé Carlos disse que uma das coisas que fez ele permanecer no grupo, voltar no grupo, quando ele foi para um grupo da Pastoral da Sobriedade, foi a forma como ele foi acolhido, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, essa diferença desse acolhimento, e se hoje, no grupo, você também busca acolher as pessoas dessa mesma maneira. Com certeza, eu vejo que o próprio dependente, né, a pessoa que está na dependência hoje, ela já sofre um preconceito, né, perante a sociedade, né? Então, quando você chega no grupo de autoajuda, o cara chegou ali daquele jeito, ele não tem nada, né? A única coisa que você pode oferecer para ele naquele momento é um sorriso e um abraço. E quando eu cheguei lá, lógico que com princípio já, porque eu havia na casa de recuperação, já estava mais, né, ciente do que seria, né, a pastoral, porque eu já vivenciava os passos lá dentro, então eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar. Mas para as pessoas que realmente não... A gente pega assim, aquela primeira abordagem, né, de vem cá e dá um abraço mesmo sem conhecer, né, porque eu sei que muitas das vezes falta aquilo dentro de casa, né, e a pessoa não tem isso, né, ou muitas vezes não está nem habituado a isso. E isso faz a diferença. Faz a diferença, com certeza. Que bom, né? E Sandra,
Você tinha um histórico de ter sido casada com um alcoolista, né? Você pessoalmente nunca teve dependência, mas como é que você se sentiu na Pastoral da Sobriedade? De que forma participar da Pastoral da Sobriedade ajudou você também a produzir alguma mudança de vida, né? Para mim, a Pastoral da Sobriedade mudou muito a minha vida. Mudou a minha pessoa como uma codependente, porque eu também vi em mim alguns defeitos que eu poderia também modificar, porque a pastoral também serve para isso, para você mudar as coisas que você vê que é negativo em você e que você não percebe e você acaba levando para o outro, né? Então, hoje eu vejo a dependência de uma forma diferente. Na época que eu estava casada, né, eu via totalmente outra cabeça. Então, depois que eu entrei na pastoral, não, mudou a visão. E eu já trabalhava no lar Santa Terezinha com as meninas, na dependência, eu trabalhava com elas, trabalhei 4 anos lá no lar. E eu também sentia a necessidade de ajudar elas a mais, né, sobre isso. E hoje eu tenho um filho que está vivenciando essa experiência ruim, que agora ele bebe e usa maconha. E para ele ainda não é uma coisa ruim, é uma coisa normal, porque ele tem 20 anos. Sim. Então eu estou vivendo isso dentro da minha casa. Né? E aí eu continuo naquele mesmo lema: amor, oração. Amor e oração. Quer dizer, uma das coisas, desculpe te interromper, mas assim, uma das coisas que a participação no grupo da Pastoral da Sobriedade faz é fazer com que a pessoa tenha consciência de que a dependência é uma doença, e muitas vezes através do testemunho de outras pessoas você consegue encontrar saídas para ações que você deve adotar, né? Hoje você se sente mais preparada, inclusive, para lidar com essa situação do teu filho, que é uma coisa nova na sua vida. Me sinto bem mais preparada, e ele também, né, me ajuda por conta da experiência que ele já teve, né, na vida dele. E agora a gente, junto com a pastoral, né, e a gente tenta passar isso para ele, né. É difícil, não é fácil, né, porque às vezes eu falo assim, que dentro da nossa casa é mais difícil evangelizar do que fora. Fora é bem mais fácil, mais difícil dentro, né. Mas eu tenho muita fé em Nossa Senhora, então, como a Vera falou, é o tercinho na mão e o joelho no chão, né. Que maravilha. Então, eu sei que Deus e Nossa Senhora vai mudar essa história. Aliás, eu queria aproveitar esse teu depoimento para dizer, para você que é mãe, para ver que é esposa, que talvez esteja passando por uma situação como essa, e às vezes você está desesperada e sem saber como agir, às vezes toma atitudes inadequadas, né? A gente vê com serenidade ela tratar de um assunto que é tão difícil. Certamente isso leva a sofrimento para ela, mas ela aprendeu a lidar com isso, e obviamente com muita oração ela consegue buscar forças para tentar auxiliar também o seu filho, já que ela tem, inclusive no testemunho, né, do Zé Carlos, seu marido hoje, né, que é possível sair dessa. Não é fácil, mas é possível, né? Então é isso que a pastoral busca fazer. E Zé Carlos, você também se sente com esse desafio também no sentido de tentar ajudar o menino, né? Mas com muita serenidade acima de tudo. Com certeza, eu vejo assim que o que serviu para mim um dia, né? Então assim, só que a gente não queria que ele aprendesse pela dor, né? Não queria que chegasse pela dor, a gente queria que fosse pelo amor, né? A gente aconselhando ele ouvindo, mas a gente tem consciência de que ele vai precisar passar por uma experiência ainda ruim para ele chegar e querer mudar de vida. Só se Deus pôr a mão antes e falar assim, não, você vai agora. Mas já convidamos para o grupo, já convidamos para ir no AME, ele não tá vai chegar o tempo dele. Eu queria agradecer, Sandra Maria, pelo teu testemunho, pela tua atuação na Pastoral da Sobriedade, você também, Zé Carlos, por estar aqui testemunhando, partilhando com todos nós, né, essa sua história de vida, e dizer que vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus, né? E eu queria agora que o Dom Irineu falasse um pouco disso. Então, nós estamos vivenciando essa proposta do Papa sobre a importância da misericórdia. E a misericórdia é o amor que a gente distribui de graça para quem não merece. Quase sempre a gente ama quem nos ama. Mas Deus, Ele, através de Jesus Cristo, nos ensinou que a misericórdia triunfa sobre a justiça.
eu tenho obrigação de amar porque é meu filho. Tudo bem, você tem essa obrigação, mas pode acontecer que você tenha alguém que não é seu filho, não é seu parente, e até seu inimigo, mas você, imitando Deus que faz o sol nascer para os bons e para os maus, misericordiamente reconquista essa ovelha perdida. E há mais alegria por um só pecador que se converte do que pela perseverança de 99 justos. E aquela mulher velhinha que Jesus contou, que ela ficou muito feliz quando encontrou a dracma perdida, e o pastor a ovelha perdida, e o bom samaritano que curou o caído na rua, que não era nem parente dele, nem conhecido dele, né? A misericórdia. E a nossa espiritualidade, a pastoral da sobriedade, é uma ocasião de a gente aprofundar na prática da misericórdia. Não só amar as pessoas que nós temos obrigação de amar, mas amar mais quem menos merece, porque são os que mais precisam, né? Então, deixa sobre todos vocês que estão acompanhando a bênção dessa misericórdia que Deus tem para cada um de nós, que veio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Encerramos mais um programa Sobriedade Sim e esperamos você na semana que vem para continuar a falar sobre esse tema que é importante para todos nós. Fique com Deus. Até a próxima semana.